A história começa mostrando um ringue de boxe subterrâneo. Carter, um garoto que se sente muito orgulhoso depois de vencer suas lutas consecutivas, está todo animado. Mas a situação muda rapidamente quando Dalton, o cara durão de quem todos falam, entra no ringue. Assim que Dalton tira o capuz, quase se pode ver a confiança de Carter desaparecer. O vencedor leva tudo. Todo o dinheiro vai para Dalton, mas um bandido, furioso por ter perdido a aposta, não aceita. Ele decide esfaquear Dalton. Dalton mal reage, mantendo-se firme como um super-herói. O bandido começa a perceber que cometeu um grande erro. Quando Dalton está cuidando de seu ferimento, uma mulher chamada Frank se aproxima. Ela reconhece Dalton e conta a ele sobre seu bar, que é invadido por arruaceiros. A polícia não ajuda muito, então a mulher oferece a Dalton um emprego como chefe de segurança, com um belo salário de $5.000 por semana. Dalton, no entanto, não tem tanta certeza. Ele não tem telefone, não tem casa e seu carro parece ter tido dias melhores. Ele está farto da vida e, por um momento, pensa em desistir em uma passagem de nível. Mas justamente quando muda de ideia, o carro não dá partida e um trem passa por cima dele. De alguma forma, Dalton sai, mal machucado. Dalton chega à nova cidade e lá conhece Charlie, uma garota que administra uma livraria. Ela e seu pai lhe indicam o caminho para o bar. Dalton finalmente chega ao bar chamado Roadhouse. Por enquanto, o bar está calmo e Dalton até menciona a sensação de paz que há lá. Naquela noite, de fato, começa uma briga. As pessoas jogam garrafas e copos por toda parte e até a banda ao vivo se junta a elas. Mas Dalton fica fora disso. Quando uma gangue de motoqueiros chega, Laura sabe que as coisas estão prestes a piorar. Eles começam a destruir a boate sem qualquer consideração. E é aí que Dalton intervém. Calmamente, ele vai até o lado de fora e derruba as motos deles, chamando sua atenção. Do lado de fora, Dalton oferece a eles a chance de sair pacificamente. Um a um, Dalton se esquiva facilmente de seus socos e os derruba, sem sequer suar. Depois da briga, Dalton pega emprestado o carro de Frank e leva pessoalmente os motoqueiros para o hospital. No hospital, uma enfermeira chamada Ellie chama Dalton sarcasticamente de encrenqueiro por carregar os motociclistas feridos. Em seguida, ela percebe que ele está sangrando e se oferece para costurá-lo, já que sua solução rápida não funcionou. Quando Dalton sai, outros caras durões já o estão avaliando, prontos para causar mais problemas. Na Roadhouse, Frank entrega a Dalton o salário da semana e o deixa dormir em seu antigo galpão. Naquela noite, Dalton tem um sonho agitado sobre sua última luta no UFC, na qual ele era o desafiante. Assim que o sonho se torna intenso, Laura o acorda e lhe traz o café da manhã. Ela lhe diz que a Roadhouse tinha muitas seguranças e espera que as coisas sejam diferentes com ele. Dalton começa a se adaptar lentamente, fazendo novos amigos e se sentindo mais à vontade na cidade. Enquanto isso, em um barco, o líder dos motoqueiros, Brandt, está fazendo a barba enquanto o barco balança nas ondas. Ele está irritado com o fato de seus homens não conseguirem fazer nada direito. Ele contratou os motoqueiros para afugentar as pessoas do comércio local, mas a presença de Dalton torna tudo mais difícil. Enquanto ajuda um homem bêbado a sair do bar, Dalton vê a gangue de motoqueiros do lado de fora. Eles lhe lançam um olhar sujo e prometem que voltarão. Naquela noite, Dalton é assombrado por mais pesadelos sobre sua carreira no UFC. Naquela época, ele não tinha medo de dar socos ou xingar alguém, mas agora está muito mais cauteloso. Na manhã seguinte, na Roadhouse, Dalton encontra Ellie novamente e não consegue deixar de se perguntar por que todos aqui parecem tão agressivos. Dalton e Ellie começam a flertar, indo além da simples amizade. Depois de mais uma semana de trabalho, Dalton recebe seu pagamento e vai para a casa de barcos. No caminho, ele percebe um carro se aproximando. De repente, ele acelera e quase o atropela, mas Dalton se esquiva bem a tempo, mas o carro não para. Ele dá ré e derruba Dalton e outro veículo da ponte. Dalton consegue sobreviver, mas quando retorna ao seu galpão, Dale, o líder da gangue de motociclistas, está esperando por ele com uma arma. Dalton age rapidamente e derruba a mesa, quebrando os joelhos de Dale, e o joga na água. O grande crocodilo aparece e, bem, digamos que Dale se torna o jantar. Na manhã seguinte, a polícia está procurando o corpo de Dale, mas um morador local menciona casualmente que os crocodilos gostam de esconder sua comida, portanto, não terão muita sorte. No Roadhouse, Dalton pergunta a Frank por que Dale e sua gangue estavam tão concentrados no local. Frank dá de ombros, dizendo que provavelmente se trata de uma bobagem territorial. Enquanto isso, Knox, depois de curtir uma noite selvagem, recebe um telefonema do pai de Brandt. Ele quer que Knox intervenha para limpar a bagunça que Brandt fez.
Knox está pronto para intervir e sair imediatamente. Em outro lugar, Ellie surpreende Dalton com o barco de seu ex-namorado e o leva para um passeio até seu local favorito no meio do mar, onde ele adora fazer piqueniques. Durante a conversa, Dalton menciona seus problemas com um garoto chamado Brant. Ellie revela a ele que a família de Brant é muito rica e possui um grande pedaço de terra. Ellie começa a perguntar a Dalton sobre sua vida particular, deixando-o desconfortável. Ele lhe diz que não quer saber sobre o passado dela, mas Ellie já sabe e não se importa. Por fim, Dalton se abre um pouco mais com ela e os dois compartilham um momento íntimo. Enquanto isso, Knox finalmente chega à cidade, estaciona sua Ferrari com estilo e derruba algumas motocicletas na casa de Brant. Ele diz à gangue que não há sanduíches suficientes para ele, porque aparentemente ele é um glutão. Quando Brant retorna, Knox lhe dá um tapa, dizendo que seu pai o enviou para limpar a bagunça de Brant e resolver o problema do segurança. Apesar do tapa, Brant convence Knox a lhe dar outra chance de gerenciar Dalton. Mais tarde, Ellie leva Dalton de volta para sua casa, mas à sua espera estão policiais que querem questioná-lo sobre o incidente com Dale. Na delegacia de polícia, o xerife adverte Dalton a deixar a cidade ou enfrentará sérios problemas. As respostas inteligentes de Dalton irritam o xerife, que o arrasta para fora do carro, bate nele e o mantém sob a mira de uma arma. Nesse momento, Ellie chega e dá um tapa em seu pai, o xerife. Ele dá uma carona a Dalton e explica que seu pai era amigo do pai de Brant. Mas quando o pai de Brant foi para a cadeia, o xerife começou a trabalhar para Brant. Quando Dalton retorna para seu turno noturno na Rua 12, Brant finalmente aparece para uma conversa a sós. Brant sabe que Dalton não pode ser intimidado ou comprado. Ele até encontrou no YouTube a infame luta de Dalton no UFC, na qual ele espanca o oponente até a morte. Brant libera Knox e toda a gangue de motoqueiros invade o local. Knox anuncia com arrogância que o Rua 12 agora é seu território e começa a destruir o local. Dalton só queria uma pausa tranquila para o café, mas agora ele é arrastado para a confusão. Knox zomba de Dalton, dizendo que só veio aqui por causa dele. Os dois se enfrentam, com Knox vencendo devido à sua força e ao apoio de sua gangue. Por fim, Knox arrasta Dalton para fora. Espancado e machucado, Dalton se levanta silenciosamente e começa a sair, assim que Ellie e a polícia chegam. O Rua 12 é deixado em pedaços. Dalton está arrumando as coisas na casa de barcos quando Frank finalmente lhe conta a verdade. Brant quer construir um resort de luxo e Frank é a única pessoa que resiste. Dalton não parece se importar muito no início, mas Frank confessa que está apavorada, mais do que ele pode imaginar. Dalton, a caminho do ponto de ônibus, percebe que a livraria de Charlie foi incendiada. Os bombeiros lhe dizem que Charlie e seu pai foram levados às pressas para o hospital. Como Charlie foi a primeira pessoa a recebê-lo na cidade, Dalton decide que não pode simplesmente ir embora. Ele vai direto para a casa de Brant. Ele encontra um dos capangas de Brant e o faz perceber que queimar a estante de livros de Charlie foi um grande erro. Dalton rompe sua traqueia, impossibilitando-o de respirar e empurrando-o para a piscina. Dalton então compartilha seu próprio medo. O garoto morre na piscina. Quando um dos motoqueiros observa Dalton empurrando o homem ferido para uma van, ele rapidamente espalha a notícia sobre onde e quando Brant se encontrará, com muito dinheiro em jogo. Dalton localiza um policial corrupto e o nocauteia. Ele encontra uma pasta cheia de dinheiro, suficiente para a vida toda, e incrimina o policial por assassinato antes de nocauteá-lo novamente. Dalton então usa um telefone público para ligar para a polícia e para as notícias sobre a cena do crime. O pai de Ellie chega no momento em que Dalton termina de preparar os explosivos. Ele diz a Dalton que Brant levou Ellie e a matará se Dalton não devolver o dinheiro. Dalton pega um barco bem debaixo do nariz do ex-namorado de Ellie, que é policial. Knox faz uma grande entrada na propriedade de Brant, mas não há ninguém lá. No barco de Brant, o xerife fica quieto, afirmando que o sequestro de Ellie é uma mentira, até que Brant admite tê-la sequestrado. Brant está furioso com Dalton porque ele sempre o obstrui e só quer seu dinheiro. De repente, Knox aparece no horizonte, dando a Dalton a chance de detonar explosivos. A explosão distrai a todos, permitindo que Dalton procure por Ellie. Ele a encontra trancada em um quarto, no momento em que a janela se abre para a pressão. Os dois fogem para a água e Dalton luta contra os atacantes. Ellie consegue entrar em um dos barcos, mas Brant já está lá, toma-a como refém e segue para a Rua 12 para destruí-la. Enquanto isso, Knox entra em um confronto violento com Dalton. De alguma forma, Dalton consegue entrar no barco de Brant. Enquanto Ellie e Brant lutam, Dalton derruba Brant. O barco vira perto da Rua 12, mas Dalton e Ellie conseguem escapar. Brant sobrevive e Dalton está determinado a acabar com isso de uma vez por todas. Brant tenta usar uma lança de pesca, mas Dalton o derruba rapidamente.
Knox entra para outra rodada e, desta vez, é uma luta justa. Dalton luta com força, mas Knox continua dando mais socos. Dalton bloqueia Knox com um headlock, mas Knox consegue esfaqueá-lo na barriga. Quando Knox está prestes a esfaqueá-lo novamente, Bran grita para Knox matar Dalton. Irritado, Knox decide lidar com Bran primeiro. Isso dá a Dalton a chance de se recuperar. Ele usa bastões de madeira para derrotar Knox e finalmente acaba com ele. O xerife chega e diz a Dalton que ele está protegido, mas que deve ir embora. Frank continua confiante, dizendo que a Rua 12 ficará bem. Na cena final, o ônibus de Dalton chega. Quando o pai de Charlie encontra a maleta cheia de dinheiro e quer agradecer a Dalton, este já havia partido. Se você gostou deste vídeo, deixe um like e inscreva-se. Obrigado por assistir.